Estamos de volta e a gente vai agora a Brasília conversar com o Bruno Feitosa, que é jornalista da assessoria de comunicação da CNBB e traz para a gente as principais notícias da Igreja no Brasil. É com você, Bruno. Olá, Vinícius Arouca. Começa agora a edição especial do Boletim Igreja no Brasil com as principais notícias desta semana. O Conselho Permanente da CNBB se reúne de 21 a 23 de março para reunião ordinária aqui na sede da CNBB em Brasília. Na pauta, a 60ª Assembleia Geral da CNBB, que será realizada de 19 a 28 de abril em Aparecida, e toda a preparação e logística para esta Assembleia, que volta ao formato original de 10 dias e que vai eleger a nova presidência da CNBB. Ainda na pauta, os bispos vão avaliar o trabalho dessa gestão no quadriênio 2019-2023. Vão deliberar sobre a campanha da Fraternidade 2023, que tem como tema a fome, além de refletir sobre os temas como ensino religioso e confessionalidade, novas comunidades e assuntos de gestão, além dos informes dos regionais e das comissões. Participam do Conselho Permanente, além da presidência da CNBB, os presidentes dos regionais, das comissões episcopais e representantes dos organismos do povo de Deus. A cobertura completa no cnbb.org.br. Os 10 anos do pontificado do Papa Francisco foi celebrado na segunda-feira, dia 13 de março, com uma missa aqui na Capela Nossa Senhora Aparecida, na sede da CNBB em Brasília, com presença de colaboradores e assessores da CNBB. A missa foi presidida pelo bispo auxiliar eleito da Arquidiocese de Porto Alegre, Monsenhor Juarez Albino Destro, e concelebrada pelo secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portela Amado. Na homilia, Monsenhor Juarez recordou as primeiras palavras de Mário Jorge Bergoglio, à multidão reunida na Praça São Pedro, logo após ser eleito bispo de Roma. Monsenhor Juarez recordou também que marcam, até hoje, as palavras de pedido de oração ditas pelo Papa. Segundo ele, abre aspas, a oração a gente sabe que une, cria comunhão, cria laços e também nos responsabiliza porque somos chamados a rezar pelo outro. Vamos mantendo essa ligação com o outro, fecha aspas. Os detalhes no nosso portal. A Comissão Nacional da Pastoral Familiar está com inscrições abertas para o Encontro Nacional dos Bispos Referenciais e Assessores Regionais e Diocesanos da Pastoral Familiar. O evento será realizado entre os dias 23 e 26 de maio de 2023 em Aparecida, São Paulo, com o tema A Alegria e a Fraternidade com Novos Lugares Teológicos, a partir dos 10 anos do pontificado do Papa Francisco, da Evangelii Gaudium e da Fratelli Tutti. O objetivo é aprimorar a atuação conjunta em prol das famílias como serviço eclesial. Segundo a comissão, o encontro será uma oportunidade para aprofundar temas como itinerários catecumenais para a vida matrimonial, serviço à vida e princípio da gradualidade, processos de discernimento. O encontro antecede o 13º Simpósio Nacional das Famílias, que terá como tema Família, Fonte de Vocações e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho, que será realizado no dia 28 de maio, também em Aparecida. Os detalhes e as inscrições no site vidaefamilia.org.br. Confira também no portal da CNBB, sessão solene na Câmara dos Deputados em Brasília, homenageou a campanha da Fraternidade 2023. CELAM concluiu encontros regionais da etapa continental do Sínodo 2021-2024 com o encontro dos países do Cone Sul na sede da CNBB em Brasília. Setor Educação da Comissão para Cultura e Educação realiza até junho, nas 5 regiões do Brasil, a jornada de formação de educadores Educar ao Humanismo Solidário, inspirada na campanha da Fraternidade 2022, que teve como temática a educação. O Boletim Igreja no Brasil fica por aqui. Acompanhe as novidades da CNBB acessando o nosso portal cnbb.org.br ou pelas nossas redes sociais no @CNBB Nacional. E claro, não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber a notificação de novas publicações, além de curtir e compartilhar o conteúdo. Até a próxima! Obrigado, Bruno. Domingo que vem nós voltamos com novas informações diretamente de Brasília.
E agora é hora de novidade no programa Palavras de Vida. Em 2023, a Igreja Católica do Brasil celebra uma década da visita do Papa Francisco ao Rio de Janeiro para a realização da 28ª Jornada Mundial da Juventude. Sim, meus amigos, já se passaram 10 anos dessa visita que marcou a vida de todos aqueles que tiveram o privilégio dessa experiência. E se você, assim como eu, viveu e tem algum registro ou testemunho desse encontro com o Sumo Pontífice em terras cariocas, você pode aparecer aqui no nosso programa. Basta enviar o seu material ou entrar em contato conosco pelo e-mail que aparece agora na sua tela. Nós vamos ter um quadro especial para comemorar esse marco na história da nossa igreja. E para entrar no clima, a gente vai assistir a um pequeno trecho do que foi a JMJ do Rio em 2013. lhes agradecer pelo testemunho de fé que vocês estão dando ao mundo. Sempre ouvi dizer que os cariocas não gostam do frio e da chuva. Vocês estão mostrando que a fé de vocês é mais forte que o frio e a chuva. Parabéns! Bem-vindos à 28ª Jornada Mundial da Juventude, nesta cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Tá esperando o quê? Fica aí o convite para que você partilhe com a gente o seu testemunho durante a experiência da JMJ no Rio. Entre em contato conosco e envie o seu depoimento.
E agora você acompanha um novo episódio do quadro Conhecendo a Fé Católica, que é apresentado pelo padre Marcos Vinícius, uma produção da Web TV Redentor que aborda alguns dos temas mais importantes da Igreja. Olá, meus queridos irmãos e amigos do programa Conhecendo a Fé Católica. Neste tempo quaresmal, de tantos aprendizados, de inúmeros recados do Espírito Santo para a nossa conversão e até mesmo de importantes decisões para a nossa luta cotidiana pela santidade, a Igreja nos brinda com um exemplo que para todos nós é paradigma de uma vida obediente, fiel, casta e justa aos olhos de Deus. Celebramos então São José, o castíssimo esposo da Virgem Maria. José, chamado de justo, aquele cuja Escritura não nos traz nenhuma palavra, mas que foi escolhido por Deus para não somente custodiar a Virgem Maria, sua esposa virginal, mas para proteger e cuidar de Deus Filho, de Deus feito homem na terra, nosso Senhor Jesus Cristo. São José, cujos devotos no Brasil e no mundo são tantos, cuja importância para a Igreja é crucial e, principalmente, cujo dever de todo católico é desenvolver uma bela e profunda devoção, tem muito a nos ensinar. Tem a nos ensinar, por exemplo, quando ele é chamado de sombra de Deus, chamado a ser sombra. Primeiro, é importante entendermos que ser sombra nos mostra o quanto Deus é o protagonista e nós, em nossa vida, somos meros coadjuvantes. Mas também, ser sombra de Deus, a exemplo de São José, nos ajuda a permitir que a nossa história pessoal, o nosso seguimento de Cristo, estenda a presença de Deus por onde quer que estejamos, na vida do trabalho, na família. São José, grande padroeiro das famílias, São José, modelo para os trabalhadores, mas também em nossa vida eclesial, dentro da Santa Igreja, do qual ele é patrono universal. Ser sombra. Ser sombra através da obediência. José, ele em tudo quis obedecer a Deus. Por isso é chamado de justo. Justo não somente pela retribuição de dar a Maria e a Jesus o que lhes era devido, justo porque José permitiu-se ajustar a vida aos planos que Deus tinha para ele. São José era um homem tão livre que ajustou-se aos planos de Deus. E assim, de fato, meus queridos irmãos e amigos no Senhor, a devoção a São José nos dá este gosto por fazer sem esperar. Ao mesmo tempo de ser útil nas mãos de Deus, sabendo que a perfeição divina não se equivoca e nos faz tão bem ter a percepção de que Deus conta conosco. Deus não precisaria nem de mim, nem dos senhores, mas justamente deixa-se ou quer precisar de nós para que nos sintamos não simplesmente importantes, mas para que consigamos fazer com que a nossa vida seja um instrumento de graça, seja um instrumento de bênçãos, seja principalmente um exemplo luminoso para aqueles que querem e sentem necessidade de encontrar uma verdade que profundamente cale em suas almas. A devoção a São José
Pai castíssimo, adotivo, Pai que concedeu o nome. O nome de Jesus foi dado por São José. Assim, o anjo lhe pede, naquele momento em que, sonhando, ele pensa, então, previamente, em devolver a Nossa Senhora a Deus, porque não se via dentro daquele plano salvífico da parte de Deus, utilizando a Maria como mãe do Redentor. E o anjo lhe deixa essa missão. Tu darás o nome do menino e será Jesus. São José descortina para nós, meus irmãos, a salvação. Deus salva. São José foi aquele que teve em suas mãos o menino logo depois da circuncisão. São José foi aquele que ensinou a vontade humana de Cristo a obedecer a Deus Pai. Cristo, que possuía uma vontade divina, Cristo que possuía uma vontade humana que foi se desenvolvendo com o crescimento, com o passar de sua idade. Por isso crescia em estatura, sabedoria e graça. Qual foi a inspiração da obediência para nosso Senhor aqui na terra? São José, a Santíssima Virgem Maria. José, um homem que levava ao menino Deus à sinagoga, que lia as Escrituras. Qual é importante os homens, os pais, os filhos, terem na figura de São José o exemplo não somente de uma virilidade que esvazia a masculinidade da virtude, mas terem em São José o exemplo da virilidade, da masculinidade a partir de Deus. Somos fortes naquele que nos fortalece. Não somos fortes meramente por uma fortaleza braçal ou, podemos dizer, fisiológica. Meus irmãos, que a festa, a solenidade do castíssimo esposo da Santíssima Virgem, esse exemplo de sim, o nosso glorioso São José, nos ajude nesse tempo quaresmal a amarmos a Cristo, a Nossa Senhora, a amarmos a Igreja. Vejam bem, os apóstolos foram convidados por Cristo para segui-lo. São José foi convidado por Deus para, junto ao lado de Maria, nos entregar a Cristo Jesus. Como devemos agradecer e espiritualmente oscular as mãos do Santo Patriarca, exemplo para todos nós do que é ter fé, de como o justo vive pela fé. Assim nos diz as Escrituras. Deus nos abençoe e valei-nos São José. E você aí da sua casa pode sugerir também qual tema gostaria que fosse abordado no nosso quadro. Para isso é muito simples. Basta acessar o Instagram da Web TV Redentor, que é o canal oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro, que aparece agora no seu vídeo, e encaminhar a sua sugestão pelo direct. E agora é a hora do quadro de encontro. Vamos assistir ao depoimento de hoje. Olá, eu sou o Padre Frederico, sou da Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, sou vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima e Santo Antônio de Lisboa, no bairro da Taquara, e hoje eu venho falar sobre a vocação sacerdotal, essa vocação tão bonita pela qual Deus nos chamou de modo imerecido, onde Deus, de alguma maneira, Ele quis que a gente pudesse participar do seu desígnio de amor, participar da sua missão salvadora. Eu vejo muita vocação sacerdotal não como um mérito nosso, porém como um chamado de Deus para a gente cooperar, para chegarmos todos, como diria Monsenhor Jonas Abib, à santidade de vida. A santidade de vida a qual Deus nos fez, a santidade de vida que Deus quer levar a cada um de nós. E cada um vai respondendo o chamado de alguma forma. Conosco na vocação sacerdotal, o Senhor sempre vai dando alguns sinais. Comigo, desde criança, de alguma maneira o Senhor ia me dando sinais, ainda que eu não conseguisse compreender desde o início, mas
Conforme fui crescendo, o Senhor foi dando meios para que pudesse amadurecer. E assim a nossa resposta à vocação, onde Deus nos chama a amadurecer para corresponder a este tão bonito chamado de amor, para a gente ajudar as outras pessoas a chegar a este caminho da santidade. O programa Palavras de Vida vai para um rápido intervalo, mas fique por aí, porque no próximo bloco tem a mensagem do arcebispo do Rio de Janeiro, cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. A gente volta já já, não saia daí.